Para de olhar para a bênção do teu vizinho. Isso eu já falei. Olha para a tua bênção. Aleluia. Mas eu queria te dizer, você, eu, somos culpados. Nós entramos aqui com as nossas iniquidades, com as nossas transgressões, culto após culto. Nós não mudamos. Nós olhamos com cara de desdém. Nós não participamos do louvor em espírito e em verdade. E nós não entendemos por que esse Deus infinitamente mais não faz esse infinitamente mais na nossa vida. Nós ficamos cansados de esperar, esfriamos, nos desviamos e colocamos a culpa nesse Deus. A gente também já falou, eu nem comecei no que ele deu, só que eu só estou relembrando. A gente também falou de Gálatas 6,7. Não se engane, de Deus não se zomba, o que se semeia se colhe. A gente às vezes tem que olhar para a nossa vida e verificar que de repente o que a gente está colhendo é aquilo que a gente plantou e não tem nada a ver com os planos de Deus. Porque os planos de Deus são planos bem melhores do que nós imaginamos. Só que nós não nos colocamos como vaso na mão do oleiro para ele poder moldar. Nós queremos dar forma àquilo que o artista, aquele que é o artesão, aquele que é o criador de tudo, fez, moldou, ele tem o plano, mas a gente quer ser melhor do que ele. Então eu preciso nesse momento, para a palavra que vem, que você entenda o seguinte: são as nossas iniquidades, os nossos pecados e a falta de persistência em se manter no caminho da santificação, de ouvir, seja o grito, o berro, o sussurro, os sinais de Deus. Por causa disso, que a gente não tem essa bênção. A gente também já falou do Kairos, que o meu medo é que de repente o tempo de Deus está acontecendo agora e a gente não tem essa intimidade que o pastor falou para a gente poder perceber o tempo de Deus acontecendo. Está acontecendo agora, eu te afirmo isso. O tempo de Deus acontece agora, nesse instante. Quando a gente está na casa do Senhor, é tempo de Deus, sem sombra de dúvida. E esse tempo que está acontecendo agora, ele passa despercebido. Por quê? Porque o diabo fica na tua cabeça dentro da casa do Senhor. O diabo fica na tua cabeça falando: ai meu Deus, não vejo a hora de acabar. Ai, que vontade de comer uma pizza. Ai, não sei o que. Cara, meu Deus, eu doendo a cabeça porque eu fiquei na montanha agora, mas estou quase dormindo. O diabo vai tentar de tudo para te afastar da palavra. E eu te digo, se ele te afastar, Apocalipse 12:12, ele cumpriu a função dele, que a gente também já falou, a mensagem nem está vindo. Isso é só relembrando o que eu já falei. Ó céus e terra, ó céus, os anjos estão em glória porque o diabo foi lançado na terra, e ai de ti, terra e mar, porque ele vai com uma missão, que é te destruir. 1 Pedro 5:8, o diabo não quer outra coisa a não ser rondar como um leão bramando para sugar nossa alma para o inferno. E a gente sabe disso. Agora vem a mensagem. Se eu digo Abraão, Isaac, você responde Jacó. O que Jacó quer dizer? Enganador, traidor, usurpador. Jacó, na verdade, essa é a tradução que a gente tem, mas na verdade Jacó, numa tradução mais fiel à palavra no original, quer dizer aquele que pega o calcanhar do outro, que fica amarrado no calcanhar. Quem segura teu calcanhar, segura teu calcanhar por quê? O que ele quer segurar no teu calcanhar? Que você não suba, que você seja derrubado, ele quer te dar uma rasteira. No jiu-jitsu a gente diz que existe uma chave de calcanhar. Os gregos se odeiam e dizem que é um jiu-jitsu sujo, porque o calcanhar, ele realmente não mostra a arte do jiu-jitsu. É muito fácil você derrubar dando uma chave no calcanhar. E foi isso que Jacó fez com seu irmão. Ele já nasceu puxando o irmão para impedir que ele nascesse, para impedir que ele não fosse o primogênito. Ele estava atrás da bênção do outro. Mas a história dele não vai ficar boa indo atrás da bênção do outro. Não vai. Quem me lembra uma sequência em que Jacó, além de ter tentado tirar o irmão da primogenitura, ele roubou. Sabe o que ele fez para roubar a primogenitura do irmão? Não, antes de se disfarçar. O prato de lentilha guisado. E o irmão se vendeu. Te pergunto, meu irmão, você está vendendo e entregando tua bênção por um prato de miojo, um prato de lentilha?
É isso que vale a tua dignidade, a tua identidade de filho, de servo, de amigo de Cristo. É um prato de lentilha. É o teu salário que te tende a fazer infinitamente mais por Deus. É o status que você tem que te impede de fazer infinitamente mais por Deus. É o medo que te impede, porque o medo impediu os servos que enterraram o servo que enterrou o talento. Ele diz: eu tive medo e por isso eu enterrei o talento que tu me deste. Aqueles que multiplicaram o talento foram para onde? Foram para o Pai. Vem comigo, o Senhor hoje mesmo estará comigo. Que bom que você foi fiel. E aquele que foi fiel, tire dele o talento que eu dei, dê para quem mais produziu, porque aquele que mais produziu receberá mais, e ele joga onde tem escuridão, ranger dos dentes. Jacó então tentava usurpar a bênção do teu irmão através de um prato de lentilha. Posteriormente, Jacó faz de novo. O que ele faz? Ele se finge o irmão que era peludo e tal. A gente sabe a história. E ele então tira essa unção que era passada do patriarca para o filho. Uma única vez passou, deu, acabou. Eu não tenho mais o que te dar, meu filho. Eu fui enganado. Mas Deus permitiu, porque Deus permite coisas estranhas. Olha o mistério, Ele permite que um trapo imundo, que alguém cheio de pecado, que alguém que não tem solução, que alguém que podemos dizer não tem futuro, que é de um lar disfuncional, que não acredita em nada ou acredita em tudo ao mesmo tempo, que esse alguém seja transformado para pegar e dizer essa palavra para você, para ser transformado, que mesmo eu não tive de orgulho no meu, é dele. E mesmo assim eu tenho as minhas iniquidades, eu tenho os meus pecados, e a montanha trabalha isso na gente. Jacó então foge. Ele foge. O irmão está atrás dele. E ele segue a vida. Que infelicidade seria a vida sem paz. Você quer a paz que excede toda a compreensão? A paz que depois Jacó vai encontrar, você precisa ter a cruz, a redenção e a transformação. Mas a gente ainda vai falar disso. Jacó então volta agora para casa. Voltando para casa, ele atravessa um ribeiro, um vale Jaboque. Quando ele está no vale do Jaboque, ele vê um anjo. Quem indica que era o próprio Deus, Jesus Cristo estava ali. E na hora que ele vê o anjo, o que ele tenta? Ele pede a bênção, não, ele começa a lutar com o anjo, dizendo: tu não vai sair daqui enquanto não me abençoar. Ele mais uma vez tenta à força pegar uma bênção que não é dele. Aleluia. Quando ele tenta com essa força pegar a bênção que não é dele, na luta com o anjo, o que o anjo faz? Freia a coxa, dá um golpe no quadril. Meu irmão, se você vier aqui tomar um chute no teu quadril, imagina a força do anjo, tomar um chute no teu quadril, o que vai acontecer? Você vai se prostrar. Não foi em pé que ele ganhou a bênção. Ele ganhou a bênção prostrado. Um golpe, ele cai. Quando ele cai, vem agora o próximo passo, se rendeu. Ali ele ficou rendido. E o anjo pergunta: qual o teu nome? Ao contrário do que ele fez quando o pai, para passar a bênção, perguntou, ele fala a verdade. Talvez pela primeira vez o enganador, o usurpador, tenha falado a verdade. E a verdade foi: meu nome é traidor, meu nome é Jacó, meu nome é aquele que tenta dar uma volta nos outros, pegando pelo calcanhar e jogando. Quando ele fala isso, o anjo faz o quê? Abençoa. O anjo pega e fala: não, teu nome é Israel, aquele que lutou com Deus. E ele muda toda a história. E talvez nós estejamos aqui, talvez não, com certeza. Nós estamos aqui porque em muito era plano de Deus que tudo isso acontecesse na vida de Jacó. Eu sou um traidor. Eu sou um traidor quando eu não dou para minha esposa infinitamente mais. Quando eu não edifico a minha casa. Quando eu não trabalho lado a lado com ela. Eu sou um traidor quando eu me vendo um prato de lentilhas que me oferece e me mantém preso, para que eu não seja usado como instrumento de Deus. Sou um traidor, um covarde, um omisso. Eu sou um traidor quando eu penso que eu sou alguma coisa, porque nada provém de mim, tudo é de Deus. Glória a Deus. Então hoje o importante é que a gente tenha a consciência de que a bênção está aqui. Ela vai ser distribuída segundo o talento de cada um. Porém, para que isso aconteça, primeiro tem que ter o reconhecimento da nossa iniquidade.
da nossa transgressão, do nosso erro, do nosso pecado. E quando a gente reconhece isso, a gente faz o quê? A gente guarda isso para a gente não, a gente leva para aquele que é nosso único e suficiente Salvador. Você vai dizer, ou você que está na internet vai dizer, mas eu não acredito em nada disso. E eu vou te falar, a gente viu homens sendo transformados. A gente viu, porque sempre vê, dessa vez eu fui servindo, homens irados. A gente viu o diabo, eu senti na pele, o diabo fazendo tudo para eu não chegar nas ministrações que eu daria. Eu acompanhei todas as famílias, mas às vezes eu tinha que me deslocar para fazer uma prédica. Todas as vezes que eu me desloquei, eu tomei os tombos mais bobos do mundo. Numa delas, minha perna afundou num rio, que eu fiquei até aqui, precisaria mover disso. E eu brinquei com o coordenador. O que aconteceu com ele? Calma, o diabo me puxando aqui, eu dou uma capa. Vai, vambora. Porque teve uma batalha espiritual. A gente fez esse orgulho de gente que entrou lá, mais de um, que entrou lá com remédio controlado, que não teria condição de ficar sem o remédio. E a gente só pediu isso. Deposita a tua fé no legendário 01, que é Jesus Cristo. Tenta ficar mais 1 hora sem teu remédio. Conseguiu? Vamos bater mais 1 milha? Mais 1 hora? Vamos. Mais uma. Poxa, já são 24. Vamos tentar 48. Vamos partir para 72. Filho, você venceu a montanha. Você não usou medicamento. Você foi um líder. Você ficou bem. Será que você consegue ficar daqui para frente sem esse medicamento? O que você acha? E a resposta foi dele. A gente não queria induzir do tipo, ó, Deus vai fortalecer. Era fácil falar isso. O que você aprendeu? Não preciso mais. Eu fui curado. Só que a gente teme em não entender que o caminho é esse. Cruz. As pessoas que foram para a montanha e a gente volta com um gás danado, é porque a gente está na montanha. Ah, mas assim, Deus não está no secreto da minha casa? Tá. Deus não está comigo aqui? Tá. Mas quando Ele está contigo aqui, seja sincero, o telefone tocou, só um instantinho, e vai atender o telefone. E já foi, porque Deus tem mais o que fazer também. Ele quer que você esteja com Ele. Ele bate, se você não abre, Ele vai. Ele quer. Ele está aqui. Só que como a gente não tem essa consciência, a gente perdeu essa consciência, a gente faz o quê? Isola as pessoas na montanha, sem celular, sem relógio, sem nada. Até com pouca comida, o suficiente para você poder se manter, porque a gente também esbanja. E aí a gente foca. E o ensinamento que a gente traz é, vamos permanecer focado na segunda de manhã, na terça, na quarta, mas a gente se perde. Você vai ver que hoje a gente está com um gás danado, não vai ver porque não vai acontecer, porque é a segunda vez que eu vou para a montanha. Mas o Wander, que foi pela primeira vez, ele vai ver o seguinte, que na próxima semana o foco dele já está um pouquinho menor. Na terceira semana já está um pouquinho menor. E a única forma que tem dele manter a montanha é todo dia lembrando, todo dia fazendo as práticas. Se lá ele acordava, tinha um devocional, tinha alguma coisa, ele tem que fazer. Se lá ele era punido quando cometia uma transgressão, agora ele é homem suficiente, ele deixou de ser moleque, eu deixei de ser moleque para a gente se punir. Tem hora que a gente fala que não adianta mais pedir perdão. E meu amor, eu te digo, não adianta mais pedir perdão, porque a gente perde a credibilidade. Mas a gente tem falhas. E qual é a melhor maneira da gente mostrar que a gente superou as falhas, sendo uma nova criatura de verdade? Aleluia. Então o primeiro passo para a gente ter a montanha dentro de nós, qual é? É a cruz. Pega agora, conversa com Ele. Fala assim, eu quero fazer daqui a minha montanha. Eu quero depositar aqui as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Se você ainda é viciado em pornografia, deposita a pornografia na cruz de Calvário. Se você é viciado em dar volta nos outros, nos malditos joguinhos, na procrastinação, deposita tudo na cruz de Calvário. Se você é viciado dos legados espirituais, se você acha que aquela ofensa, aquilo que tua mãe fez, te consagrou,
ou até mesmo abuso, ou então mentira, ou então as palavras malditas, você nunca será nada. E isso está no teu coração, isso te limita, entrega na cruz. Porque a palavra diz que na cruz do Calvário foi tudo limpo. A gente fala, Isaías 53 é a verdade, lá está uma profecia messiânica 700 anos antes do que ia acontecer, que diz que moído no madeiro, mudo, calado, sofreu por nossas transgressões. Já foi entregue, pecado, passado, presente e futuro. E se já foi entregue, eu sou limpo, eu sou alvo, mas eu sou uma pessoa em processo de santificação. Que pessoa sou eu? Eu sou filho de Deus, amigo de Cristo, servo do Senhor. Essa identidade faz com que eu saiba para onde eu tenho que ir. As pessoas apontam Jesus como um paradigma impossível. Eu acho isso totalmente errado. O nosso modelo é Jesus, mas a gente nunca vai ser igual a ele. Para. A gente nunca vai ser igual a Jesus Cristo. Jesus Cristo vai. A gente nunca vai ser igual a Cristo Jesus. Cristo Jesus é o Cristo ressurreto, o Filho de Deus vivo, a terceira pessoa da Trindade que forma o Deus um. Esse eu nunca vou ser igual, mas o Jesus Cristo que se fez homem, se fez carne, veio aqui, padeceu as mesmas dores que estão previstas para mim, e ele superou. É ele que diz: eu vim, venci o mundo. Vocês também podem vencer. E como vocês vão alegar na confusão que eu venci porque eu era santo, eu estou dizendo, é preciso que eu vá para que eu deixe um outro aqui, que não vai fazer por você. Ele vai te dar o discernimento e a sabedoria para você passar pelos desertos com a perseverança de Romanos 5. Essa perseverança traz a carcaça de Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quem ama a Deus entende que a caminhada com Ele, Romanos 5, é difícil. Mas ela te dá perseverança para manter-se com Ele. E quando a gente se mantém com Ele, a gente vem para o segundo passo. Eu me rendo. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. As coisas importam na seguinte ordem: Deus, família, igreja. E o resto? O resto é Jeremias 19. Planos de Deus, se eu não me engano, 19. Planos de Deus, 29. Jeremias, depois da pesquisa, também tem que ler a palavra. Então assim, Jeremias, sou eu que sei os planos que eu tenho para você. É Ele. Ele que vai decidir agora. Deus, família, igreja, corpo de Cristo, isso compõe o tripé de alicerce para uma vida de santificação. E aí a gente vem para o último pilar, que é a revelação. Sem transformação não houve ação, sem ação não houve fé. Sem fé é inferno. A fé não é a gente que cria, não é a gente que vai estudar. A fé é dom que vem de Deus. Num determinado dia, Deus tocou teu coração de um jeito que você sentiu um nó, sentiu um aperto, seja no momento de dor. Algumas pessoas sentiram quando iam se matar, outras pessoas sentiram quando estavam bem, numa alegria. O fato é que, num determinado momento, você sentiu essa fé. E essa fé que é dom te deu a graça. E a graça faz com que você se renda, com que você entregue. E ao entregar, você se transforma. Isso é tão simples, não é tão difícil. É difícil, claro que é. Por isso que o corpo se ajuda, se admoesta. Por isso que a gente caminha junto. Por isso que a gente pede perdão. Por isso que a gente recebe perdão. Por isso que a gente entende que ninguém é perfeito. E se a gente caminhar em perseverança, talvez, com a bênção do Senhor, e eu creio, a gente não vai cometer mais os mesmos erros. Então não tem segredo. E aí, esse mistério é lindo. Porque agora você que pensava em se matar, você que era viciado, você que era adúltero, você que era prostituta, você que era viciado, você que era homossexual, agora você entende que nesse caminho cruz, rendição, transformação, operou-se um milagre em você da metanoia. E agora você é usado para falar com seus pares, que é muito mais fácil. Poxa, eu já fui viciado, não sou mais, há 10 anos, 13 anos. Que bom, agora tem legitimidade para dizer.
Ah, você tentou suicídio? Eu não botei um histórico na família que alguém tentou suicídio. Eu tenho legitimidade para te dizer dessa dor e como foi superado. Ah, você brigou com a sua esposa, ficou muito mal, quase romperam o casamento. Poxa, eu tenho isso na minha história. A gente pode dizer como é que a gente superou. Ah, você aceitou propostas e deixou de ficar vinculado à igreja e tal, para poder pensar no dinheiro. Sim, eu tenho essa experiência, eu sei o que aconteceu. Moinhos cheios, Lucas 12. Todo, sua alma será dobrada da corda. A palavra é bela, a palavra é linda. Mas a palavra só transforma quando você se envolve e busca intimidade com Deus. Assim como Jacó falou a verdade, recebeu a bênção e modificou toda uma história. Hoje a gente tem a possibilidade aqui de começar uma história nova. Glória. Hoje a gente tem a possibilidade aqui, hoje, de encerrar o quadro de repetição, de voltar no próximo domingo, voltar na segunda. Chega. Hoje a gente tem aqui condição de fazer um compromisso, um memorial dizendo que os mesmos erros eu não vou cometer mais. Não pretendo cometer outros erros. Mas, Senhor, do meu dia eu vou te dar algumas horas. Sei lá, começa com o seguinte raciocínio. Se são 24 horas por dia, eu vou dar pelo menos o dízimo do meu dia, 2 horas e 40 para Deus. Para quem já tem intimidade com Deus, sabe que são 24 horas para Deus. Que a todo tempo a gente está com Ele. Mas estou dizendo horas de estudo, de dedicação, de meditação à palavra. Faz um roteiro, vou acordar, vou tomar um café, vou escovar o dente, vou sentar, ninguém me perturba. Que horas que as pessoas começam a me perturbar? 9, para eu fazer isso eu vou acordar às 5. Aí eu dá tempo de levar uma caminhada de 40 minutos. Esse programa. Eu costumo dizer o seguinte, teve uma época que eu recebia muita ordem, ainda hoje eu recebo ordem de algumas pessoas. Se eu programar todo o meu dia, e de repente o administrador da igreja me ligar e falar, eu preciso falar contigo agora, gente, eu vou mudar minha vida para ele. Inclusive, mudaria largando a minha família. Hoje eu já responderia, cara, é caso de vida ou morte? Porque eu marquei de ficar em casa quieto no final de semana. Mas se for caso de vida ou morte, eu vou explicar para Karim que vai me compensar para outro dia, eu vou negociar. Antes eu iria correndo. Por que eu tenho tempo para parar o que eu estou fazendo, para ir correndo, conversar com o meu empregador, ou para atender um cliente, ou para atender uma ovelha, e não tenho tempo para ficar com a minha família? Que espécie de sacerdote do lar sou eu, quando eu abandono a minha casa? Que espécie de mulher sou eu que quero edificar o lar? Mas, desculpa, eu não sou sábio o suficiente para ficar e para estar junto com o meu marido. Para uma demonstrar quando tu quer demonstrar, para ser conivente, para esperar. Imagina uma casa. A igreja começou aqui, não tinha forro, era só o telhado. A gente pegou, olhou e falou, pô, dá para fazer, o pastor Nilson fez com o Júnior, tal, botou o telhado, ficou muito mais bonito. Digamos que amanhã eu uma rachadura aqui. Você tem duas escolhas, resolve ou conserta. Pô, tem duas escolhas, resolve ou conserta mesmo. Resolve ou esquece, deixa ali, é só uma rachadura. Aí aparece um mofo ali no cantinho, mofo é sinal de equidade. Não, só um mofo, deixa ali. E aí vai, rachadura, mofo, infiltração. Um dia a casa vai cair. Que tipo de infiltração tem na tua vida que vai ruir? Que tipo de mofo tem na tua vida que vai fazer ruir? E a gente tem um zelador maravilhoso, sem desrespeito, senhor. Um zelador maravilhoso que é o melhor que a gente tem, que vai chegar e vai resolver todos esses problemas. Mas antes de resolver com ele, eu tenho que ligar para ele, falar com ele. Senhor, eu estou com esse problema, eu tenho que entregar para ele, para que ele possa me resolver. Mas a gente cisma em resolver com a força do nosso braço. A gente cisma em culpar terceiros. A autorresponsabilidade é esquecida, a palavra é esquecida, a entrega é esquecida, a rendição é esquecida, e tu quer transformação? E eu vou me enquadrar, a gente quer transformação? Não existe transformação sem ação. A ação importa em rendição, e a rendição ocorre pela fé. E quando você faz isso, você se torna um multiplicador das bênçãos do Senhor. O que a gente aprende, ou reaprende, lá na Rafael, é como ser um multiplicador, um transformador, ser
um legendário, aquele que é um peregrino que caminha lado a lado com o 01, que é Jesus Cristo. Não se trata só de um programa, se trata de uma mudança de mentalidade, que a gente precisa para cá. A igreja é um programa legendário, na medida em que ela traz pessoas que vão caminhar juntos. O problema é que a gente não fica nunca confinado. O problema é que a gente não leva a sério. Chega. O tempo vai chegar. Se não for o fim do tempo, Maranata vem, Senhor. Pode ser, a gente já falou isso também, atravessando uma rua, aí a gente sai impactado, a gente chora, vai para ali e comete os mesmos erros. Nós assumimos um compromisso de não cometer esses erros novamente. Eu vou pela primeira vez, eu pela segunda vez fui tocado, eu fui servir a eles. Eu vou te falar, muito pior. A gente não pode sentar, a gente tem que caminhar, a gente tem que interceder o tempo todo. E que bênção, porque eu vi o quanto Deus faz por mim. E como o pastor falou, o quanto a gente não faz por Ele. Seria muita para acabar, seria muita irresponsabilidade daqueles que estão no púlpito e daqueles que são a grande comissão, vocês, igreja, embaixadores de Cristo, que receberam uma delegação expressa na palavra de ir batizar, ganhar almas para o reino. Seria uma responsabilidade muito grande, ou vai ser uma responsabilidade muito grande que será cobrada, a gente deixar de ganhar almas para o reino. Porque segundo Pedro 22, a gente já falou, é como o cão que volta ao vômito, como a porta lavada que volta para a lama. Quem? Aqueles que conheceram a verdade, ainda que tenham flertado com essa verdade e, sabendo dessa verdade, desvirtuaram essa verdade, dizendo para pessoas que não é muito assim, não é mais relax, não é aqui. Ah, Deus é amor. Não, Deus sabe, Deus conhece o teu coração, você é uma pessoa boa. Será que essa pessoa que se acha boa, quando chega na frente do espelho, olha face a face com ela, ela se acha boa, lembrando das iniquidades, das emoções, a gente faz um compromisso na montanha que é: não existe mais a possibilidade de discurso de afago, de discurso de não, Deus perdoa tudo. O discurso é de Deus não se zomba. O primeiro a parar de zombar de Deus tem que ser eu, para poder chegar aqui e falar: ó, zombei, não quero mais zombar. Se algum dia você pegar o zombando, me fala. Não deixa que o inimigo use.